meus amores, tudo bem? Como foi o final de semana? Ficaram todos bem? Assim eu espero, meus amores. E, saudades temos sim, de montão mesmo, mas também temos uma certeza. Não demora muito não. Olha só, eles estão correndo aí a toque de caixa, a ciência. Já já eles encontram essa vacina. Já já nós vamos nos encontrar e vamos fazer aquela festa na sala de aula, tá bom? Primeiro dia vai ser um dia assim de festa. Só para nós nos encontrarmos, nos abraçar, matar aquela saudade, não é isso? Vai ser exatamente assim. Já já isso tudo vai passar. É no estalar de dedos e tchum, vai tudo voltar ao normal ou ao novo normal, mas vai tudo ficar bem, tá bom? Vamos acreditar, vamos ter fé. Meus amores, agora vamos dar início à nossa aula e como vocês bem sabem, a nossa aula começa com a oração, não é? Então eu convido a todos vocês, por favor, fiquem de pé, convida aí o papai, a mamãe e todos da família para que nós possamos juntos fazer uma oração, tá bom? E eu peço a vocês que essa oração não seja para nós, vamos fazer essa oração para todos os que estão enfermos e foram infectados pelo vírus, para que eles possam passar por tudo isso sem perder suas vidas, para que eles possam, já é um momento tão difícil, então que as nossas orações sejam apenas para eles, tá bom? Que estão acamados no hospital, nem podem receber os familiares, então vamos fazer lá um carinhozinho no coraçãozinho deles com uma oração, tá bom? Vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que permita que eles passem por toda essa situação sem perderem as suas vidas, tá bom? Vamos dar início, aí eu peço, não é, aos cristãos católicos que, por favor, façam o sinal da cruz antes e após a oração, tá bom? Vamos lá, todos de pé, de maneira respeitosa, vamos dar início à nossa aula de ensino religioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, vocês sabem que agora é o momento em que eu faço as leituras bíblicas. Mas como a leitura bíblica que eu vou fazer hoje está diretamente ligada, relacionada ao nosso conteúdo, eu já peço que vocês abram o livro de vocês na página 59. Lá vocês vão se deparar com o capítulo 4. E o capítulo 4, o tema do capítulo 4, vai falar sobre os mortos, não é? Olha só, os mortos devem ser lembrados. E observem essa imagem aqui, olha só. É uma homenagem às vítimas do ataque com a bomba atômica em Hiroshima, no Japão. Como vocês sabem, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou, não é, sobre o Japão, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas nucleares, e foi uma tragédia que todos nós já sabemos como o final dessa triste história. Então aqui era uma homenagem, uma forma de homenagear. Mas antes mesmo de adentrarmos no conteúdo, vamos à leitura bíblica, tá ok, meus amores? A leitura de hoje que nós iremos fazer encontra-se no livro de Romanos. Romanos é Novo Testamento, tá bom, amores? Olha só, Romanos, não esqueçam do que eu já ensinei. Para localizar os livros, é só se direcionar para a parte superior da Bíblia. Lá vai estar identificados os livros. Os capítulos serão sempre os números maiores em destaque, em negrito, e os versos trazem os números menores. Pois bem, a leitura de hoje está em Romanos, capítulo 6,
os versos ou versículos 4 e 5, tá bom? Mais uma vez, gentilmente, vamos ficar de pé, porque a palavra de Deus será proclamada. Mas, professora, eu não sou cristã, nem católico, nem cristão evangélico, eu tenho outra denominação religiosa. Tudo bem, meus amores, mas é só uma questão mesmo de respeitar, tá bom? Não é que ficar de pé vai dizer que você está aderindo à religião A, B ou C. É apenas em respeito, tá bom, meus amores? De uma forma respeitosa, para a palavra que será proclamada, tá bom? A palavra de Deus. Pois bem, vamos lá, vamos ver o que diz a palavra para nós nesta manhã. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Bem, meus amados, aqui o que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, não é para traduzir em outras palavras, a morte não será o fim. A morte, sim, será a ida, não é? O nosso corpo físico, sabemos que o nosso corpo físico abriga a nossa alma, o nosso espírito. E ele vive ansioso para retornar à casa do Pai. Então, quando chega o momento de retornar, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também temos a certeza de que iremos ressuscitar no reino dos céus e que voltaremos para a nossa casa. Então, o Espírito, a alma que habita dentro de nós, ela anseia, ela deseja, ela tem sede de Deus. E quando chega a hora de retornar, ela volta e o corpo físico perde a sua vida. Mas já já nós vamos entender um pouco mais, tá bom? Vamos dar início aqui às nossas leituras. Bem, nós já sabemos qual o assunto que nós iremos tratar nesta manhã. Então eu peço que vocês acompanhem. Como sempre, eu gosto de avisar, eu não farei a leitura total do conteúdo, certo? Ah, professora, a senhora não quer ler, estudar conosco? Não, meus amores. Eu vou contemplar alguns parágrafos para ampliar o nosso conhecimento sobre o tema. E deixo o capítulo como todo para que você estude, principalmente quando você for fazer a atividade, que aí você vai ter que retornar e fazer uma releitura e aí você tem a oportunidade de se apropriar de todo um conteúdo, mas sempre sabendo que todos os parágrafos que eu contemplo, eu sempre costumo, não é, trabalhar com esses parágrafos, mas dando uma visão do todo, embora eu não leia totalmente o texto, mas as minhas explicações contemplam todo o conteúdo, tá bom? Vamos dar início. Mas antes de qualquer coisa, olha só, vamos ficar atentos a essa imagem. Olha o que diz essa legenda. São balineses que se preparam para carregar diversos caixões em forma de dragão até o local da cerimônia de cremação, chamada de Negaben. A cremação é realizada para libertar a alma da pessoa morta, para que ela possa entrar no reino superior, onde pode esperar para renascer. Vejam que o planeta é imenso, não é? E temos vários continentes. E em cada continente há vários países. E dentro desses países há vários povos de culturas diferentes. Nós podemos perceber isso facilmente no Brasil. O Brasil é um país continental. Então aqui a cultura do sul, das pessoas que moram no sul, é uma cultura característica, as pessoas próprias daquela região. Tem a cultura da região sudeste, tem a cultura da região norte, tem a cultura da região nordeste.
E por aí vai, a região sudoeste, o norte, todas elas têm culturas e povos diferentes. E cada um desses povos tem costumes, hábitos, tradições, religiões, que são inúmeras, sabemos, não é? Que há uma diversidade religiosa que vem a brilhantar ainda mais a humanidade, não é? Tornando a humanidade cada vez mais rica, culturalmente falando, cada um com suas religiões. E cada religião tem a sua visão particular do que seja a morte. Tá ok? Cada uma tem uma visão. E são algumas delas que nós iremos contemplar na nossa leitura hoje, tá bom? Vamos dar início? Como devemos agir quando alguém que nos é querido morre? Seria menos doloroso tentar esquecê-lo? Ou deveríamos honrar a memória de quem partiu? Bem, aí são 3 questões, não é? Toda vez, eu acredito que na hora que vocês deram uma olhada no capítulo, que viram o nome morte, o nome morte já deixa a gente com medo. E é natural ter medo, tá bom, meus amores? Eu tenho medo, vocês têm medo. Mas por que nós temos medo da morte? Porque a morte é uma separação definitiva. As pessoas não mais se verão, não haverá aquele contato diário. Por exemplo, principalmente dos familiares e dos parentes mais próximos, com os quais nós temos contato todos os dias. A morte vai impedir esse contato, aquele bom dia gostoso, aquele abraço, até aquela briga, aquela discussão, aquele desentendimento, as idas a um shopping, as festas de aniversário. Você não terá mais aquela pessoa. Você a terá dentro do seu coração, na sua memória, nas lembranças, na fotografia, nos vídeos, mas ela não estará mais entre nós. E o fato de não estar mais entre nós é muito doloroso para nós enquanto seres humanos. Aqui eu estou falando só da nossa humanidade e não das nossas crenças religiosas. Porque só falando apenas da nossa humanidade dói muito, porque nós somos muito apegados. Nós nos apegamos a um celular, que é um aparelho de plástico. Imagine a uma pessoa, entendeu? Quem não tem medo de perder aquelas pessoas que mais ama, mas isso vai acontecer. E há uma maneira de lidar com isso. Então, cada religião tem uma maneira de lidar com essa realidade. Porque sim, meus amores, é uma realidade. Assim como vocês estão vendo essa sombra aqui da professora Jusileide que está sendo projetada, ou seja, para onde eu for, a minha sombra vai comigo, a morte também é uma realidade que nos acompanha sempre. Em um dado momento isso vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para ela. Embora seja um processo doloroso e difícil de ser aceitado, de ser aceito. Vamos lá. Trata-se de prestar homenagens, pronunciar orações e, em alguns casos, até fazer oferendas à alma dos familiares. É porque no segundo parágrafo ele vai falar da maneira como muitos povos lidam, não é, com essa situação e que cada um pratica a sua maneira o culto aos mortos, tem a sua maneira de sofrer e de viver aquela realidade, porque há inúmeros entendimentos sobre o que é a morte. Trata-se de prestar homenagens, pronunciar orações, em alguns casos até fazer oferendas à alma dos familiares que já morreram. É manter sua lembrança entre os vivos, procurando honrá-los e às vezes pedindo-lhe proteção. Por que ele diz às vezes? Porque vai depender muito, porque há religiões, por exemplo, acredita, morreu, pronto, não é? Os espíritas acreditam que a morte é ali, não é? Assim, os católicos também acreditam que um ciclo se fecha. Mas esse ciclo se fechou, pronto, encerrou-se. Os espíritas acreditam na reencarnação, que aquele ciclo se fechou, então aquela alma já cumpriu a sua missão, de acordo com o entendimento deles, então ela reencarna novamente, até chegar no nível de reencarnação em que ela já aprendeu tudo o que precisava aprender
E aí eu creio que ela não precisa mais retornar, porque no entendimento deles, e gostaria muito que se os adeptos do Espiritismo pudessem também contribuir com informações para enriquecer ainda mais. Mas eu acredito que há um nível, não é? Que a alma venha sempre na tentativa de aprender e melhorar cada vez mais. Muitas religiões consideram o culto aos antepassados um dever moral. Sim, acredita-se muito que é uma maneira, por exemplo, é óbvio que tudo que está ligado à morte causa muita dor e muito sofrimento, não é? As primeiras semanas são muito difíceis, há o primeiro momento em que a gente nega aquela realidade, não é? Até de uma maneira infantil, nós negamos aquela realidade por pensar assim, se eu negar, ela não aconteceu, mas aí depois você precisa viver aquele luto, entender, tem a negação, aí tem um momento que você rompe os laços até com o ser superior da tua religião, que você fica entristecido, chateado, briga mesmo, tenta romper, depois de um processo que leva algum tempo, aí você vai para a fase final, que é a aceitação. São 5 as fases. Eu não me recordo de todas elas, mas eu sei que a última das fases é quando realmente você aceita aquela realidade, aí você começa a aprender a lidar com aquela realidade, porque é um fato. Nós vamos morrer, todos nós, é um fato. Temos que aprender a lidar com isso. Mas eu também já digo, não é fácil, todos nós sabemos. Embora esse culto possa ser feito de diferentes maneiras, revela uma ideia principal, presente, sem distinção em praticamente todas as religiões. A imortalidade da alma, sim. Todos, né? A maioria das religiões acredita. O nosso corpo físico, ele perde a vida. Perde todas as funções, perde o movimento, o coração para de bater, o cérebro não funciona mais, o coração por não bater, o sangue não circula, não oxigena todos os órgãos, eles não vão funcionar. Nosso corpo físico morre, mas a alma não. Não é? Acredita-se que ela é imortal. Só que alguns, por exemplo, como os cristãos, quer dizer, eles acreditam que a alma retorna para a casa do Pai. Aí tem os espíritas que acreditam que ela vai reencarnar novamente. E assim, outras religiões também, cada uma tem o seu entendimento. É, portanto, natural que os vivos se preocupem com os mortos e proponham formas de cuidar deles e homenageá-los, pedir sua proteção ou ainda se assegurar de que eles estejam bem e felizes do outro lado. Eu acredito muito em se preocupar, não é? Fazer as orações, por exemplo, nós cristãos católicos, não é? Quando falece uma pessoa próxima a gente, não precisa ser familiar, né? Próximo, na nossa rua. Nós costumamos rezar o texto durante 7 dias, para abreviar, aquelas orações é para abreviar a permanência da alma da pessoa no purgatório, não é? Que é um momento em que a alma fica ali à espera de ir para o reino dos céus. Então, as nossas orações todas é voltada para que aquele tempo ali não seja um tempo de espera muito grande. Então, nós fazemos. Aquela oração também é um consolo para os familiares, porque nós sabemos que a oração acalma o nosso coraçãozinho e aí fica mais fácil de entender e até de aceitar. É um processo. Esses 7 dias para que vocês entendam de uma outra maneira, os 7 dias é um abraço, é um carinho, é um aconchego que as pessoas fazem, né? Na vida daquela família que perdeu aquele ente que tanto gostava e que tanto amava. Vamos avançar aqui para a página 66. Olha só, vamos observar aqui, ó. Aqui vai dizer, em civilizações mais antigas, como a grega e a romana, fazer parte de uma família significativa, cultuar os mesmos antepassados e ter os mesmos deuses do lar. Os gregos acreditavam que os mortos continuavam a viver com as mesmas necessidades de quando estavam vivos. Percebam a riqueza da nossa cultura, não é? Cada um a seu modo entende e vive essa perda
de uma forma, né? Como é rico a cultura humana, como é rico esses hábitos e essas tradições que são passadas de geração em geração e que resistem a toda essa modernidade, a todas essas novas ideias e pensamentos, mas sempre nós trazemos conosco essa riqueza por meio da nossa maneira particular de entender esse rito de passagem. Agora, o que eu realmente quero mostrar para vocês aqui é a página 62, que nós vamos entender um pouco dessa nossa relação, a relação do brasileiro, né? Como o brasileiro se relaciona com a morte, não é? E nós vamos entender com bases históricas, não é? Como nós lidamos com essa situação e por que o nosso comportamento é dessa maneira. Vamos entender o nosso comportamento dando uma voltinha lá no passado para nós entendermos lá nas nossas raízes, como diz aqui o título da página 62, Raízes Brasileiras. Aí veja o que diz. Como você já sabe, as três principais raízes religiosas no Brasil são a indígena, a cristã, principalmente em sua expressão católica, e a africana. E eu já expliquei para vocês, não é, meus amores, por que as bases não é da nossa cultura brasileira, as nossas bases, não é, étnicas, elas estão fincadas nesses três povos. Os índios, que aqui já viviam, e vale lembrar que os índios têm a sua religião própria. Os africanos, os portugueses, que foram os nossos colonizadores, que vieram, e nós sabemos que a tradição da Europa, na época, estava extremamente fincada no cristianismo, principalmente propagado pela Igreja Católica. Por isso que ele diz aqui que a religião católica expandiu de uma forma expressiva. E tem também a cultura africana, porque os nossos irmãos africanos foram trazidos, como vocês já sabem, não é? Foram trazidos à força para trabalhar como escravos. E então houve essa mistura de culturas. E aí os povos, cada um assimilou aspectos das outras culturas e aí deu origem a esse caldeirão cultural que é o Brasil. Nas três, cada uma a seu modo, há rituais relacionados a parentes mortos. Cada uma dessas culturas, cada um desses povos tem uma forma particular de lidar com os mortos. E aí o que acontece, meus amores, é conosco e com a nossa falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos o outro, se eu não quero conhecer o outro, eu não vou querer conhecer a história dele, não vou querer conhecer a cultura dele, eu vou ignorar tudo. Então, há certos comportamentos que ele irá fazer que vai me causar estranheza, porque eu não conheço. Por exemplo, na cultura mexicana, não é? No Dia dos Mortos, para eles fazem uma big festa. As famílias se reúnem, faz uma festa mesmo, usam roupas coloridas, botam aquelas máscaras de caveira. Acredito eu que seja a cultura mais difundida no mundo, não é? Porque eles têm uma visão leve de como é lidar com a morte. Há até um filme que fala sobre isso, um desenho animado, não é? Eles fazem festa, brincam, dançam, se divertem, pintam o rosto com caveira, usam máscara de caveira, fazem mesmo uma grande festa para comemorar. É claro que se eu me recuso, não é? Ou por um outro motivo, não tenho acesso à cultura mexicana, e é claro, por exemplo,
Se uma família mexicana vem morar no nosso bairro, na nossa rua, e de repente